Boa noite. O governo do estado do Rio Grande do Sul enviou para a Assembleia Legislativa e pediu regime de urgência um projeto que muda as promoções dos oficiais na Brigada Militar. Na primeira tentativa de votação, o número reduzido de deputados no plenário da Assembleia provocou falta de quórum e a apreciação do projeto foi então transferida para a semana que vem. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar se pronunciou contrária ao projeto, afirmando que a medida, quando valoriza os aspectos subjetivos para as promoções, vai facilitar a ascensão de apadrinhados na corporação. Será que é assim mesmo? O governo diz o contrário, diz que não há este desequilíbrio entre critérios objetivos e subjetivos. O que consta no projeto e por que ele foi enviado à Assembleia em regime de urgência? Qual a perspectiva de aprovação do jeito que ele está? Haverá alguma emenda? Ele volta a ser votado realmente no prazo previsto? Tudo isso no tema do Conversas Cruzadas que está começando. São convidados do programa o deputado estadual pelo PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, Valdeci de Oliveira. O deputado estadual pelo PMDB, líder do partido na Assembleia Legislativa, Márcio Biolk. Deputado estadual do PT, Jefferson Fernandes. E a deputada estadual do PSDB, Zilá Breitenbach. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas. Carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera cresce. CIE, ações sociais que transformam. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Grupo Vilela, auditoria e consultoria empresarial. Você vai mandar seu recado, vai participar do programa mandando sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou venha pelo Twitter, @conversacruzada. A opinião do telespectador aqui no Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Vinícola Laurentia. Laurentia, vinhedos do Brasil. Antes do debate, uma referência muito nossa e que precisamos fazer. O companheiro Lazer Martins, titulado Conversas Cruzadas, inclusive lembrou: por favor, põe junto o meu abraço, desde logo a minha saudade, todo o meu carinho. É o que todos nós aqui estamos fazendo. Me refiro ao companheiro José Mitchell, jornalista consagrado deste estado, que hoje, pela última vez, participou, inclusive, da produção do programa. O Mitchell está se aposentando, está se retirando das atividades, depois de uma trajetória que fez dele um nome nacional, especialmente quando aqui dirigiu sucursais de jornais do centro do país. Na cobertura das atividades políticas, o Mitchell teve sempre uma excelente contribuição. Aqui na TV Com, respondeu pelo programa Histórias, em que várias figuras do Rio Grande do Sul contaram suas biografias, manifestaram passagens históricas dos mais variados campos de atividade e, além de tudo, na recuperação da história do Rio Grande e sua inserção no tema político, na época da Revolução, a ditadura, a resistência à ditadura, este sempre foi o material com que o Mitchell mais gostou de trabalhar e fez para o acervo da TV Com, para o acervo da imprensa do Rio Grande do Sul, um excepcional trabalho. E, inclusive, aqui, integrando a equipe do Conversas Cruzadas. Ao Mitchell, bom descanso, companheiro. Você o merece. Parabéns pela trajetória, o exemplo que sempre foi para todos nós, de ética, de retidão e de compulsão ao trabalho. José Mitchell, um abraço a você, em meu nome, em nome do Lazer Martins e de toda a equipe do Conversas Cruzadas. Vamos ao programa, vamos ao tema, a Brigada Militar, o seu regime de promoções para os oficiais, a posição da categoria versus a oposição do governo. Eu começo pelo líder do governo, que não conseguiu até agora aprovar o que quer, inclusive com urgência. Boa noite, deputado Valdeci. Por que está emperrado? Boa noite, Cláudio Brito. Boa noite ao deputado Biolk, ao deputado Zilá, meu companheiro de bancada Jefferson Fernandes, a todos os nossos telespectadores. Não, primeiro não tem problema, né? Nós, na verdade, ontem foi a primeira vez que o projeto foi para a sessão, para votação. Houve um pequeno vacilo nosso da base aliada, não há nenhuma controvérsia sobre isso. Prova está que faltou 2 deputados para ter quórum, e a nossa bancada 3 não chegaram em tempo para registrar a presença da bancada do PT. Então, ontem o quórum não aconteceu por um vacilo.
Segundo, o projeto ele não traz nenhuma novidade, ele é um projeto que já não é de hoje, que há muito tempo há disposição de que mude-se as regras para que possamos, de fato, corrigir, no nosso ponto de vista, distorções que existem nas promoções da Brigada Militar. Hoje, majores, capitães têm uma forma de ascensão, enquanto os tenentes coronéis têm outra, e nós entendemos que todos são oficiais. E isso, no meu ponto de vista, está injusto. Esse projeto traz a chance de uma ascendência dentro de uma evolução da carreira militar para oficiais extremamente restrita do jeito que está. Nós queremos melhorar, transformar essa questão, transformando, na verdade, numa questão ampla, linear e democrática. É bom dizer, Cláudio Brito, que essa não é uma questão do governo Tarso Genro. Em 2006, quando a discussão dos projetos das promoções da Brigada estiveram em debate na Assembleia e houve aprovação de projeto, naquela oportunidade o deputado Edson Portillo e o deputado Flávio Kutz apresentaram exatamente a proposta que hoje está tendo oposição aqui, e na época, inclusive, o líder do governo, o governo Rigoto, era o meu companheiro amigo aqui, deputado Biolchi. Ou seja, exatamente a mesma proposta. Nós temos aqui os termos da Lei 12.577/2006, no seu artigo 19º, parágrafo 6º, trata dessa questão, e o Edson Portillo e o Flávio Kutz, que foram deputados estaduais, apresentaram a mesma proposta que hoje está sendo debatida. Nós entendemos de que esse é um projeto importante dentro desta ideia de democratizar, de ter ascensão igualitária. A discussão da subjetividade é uma discussão que nós queremos debater aqui nesse programa, porque, na verdade, hoje já existe exatamente os mesmos critérios para as promoções de coronel para tenente-coronel. Ao contrário, de tenente-coronel para coronel. Tenentes-coronéis para coronéis, que, na verdade, tem uma pontuação de 6 multiplicado por 3, que dá 18 pontos, e nós entendemos de que esta multiplicação e esta mesma pontuação tem que também ser colocada para as promoções de capitães, para as promoções de majores, que são, no meu ponto de vista, também oficiais importantes. Mais do que isso, o projeto traz algumas novidades. Ele, inclusive, pontua mais aqueles que, de fato, estão trabalhando diretamente na rua, ou seja, é importante que tenha a questão da qualificação, que tenha toda a questão dos cursos, mas também ele privilegia quem, de fato, está lá na ponta atendendo a população. Por exemplo, um oficial que tenha qualquer tipo de problema de saúde ou se feriu em qualquer evento da Brigada Militar, pela atual lei ele tem 1 ponto, pela proposta na Assembleia ele tem 3 pontos, porque entendemos que isso é um mérito daquela pessoa que está lá na linha de frente, trabalhando, defendendo a população. Então, esta é a ideia do projeto, nós respeitamos, aí quero dizer muito claramente, nós respeitamos opiniões divergentes, respeitamos a opinião da oposição, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, mas entendemos de que a gente está fazendo, no meu ponto de vista, uma grande tempestade num copo d'água, entendeu? Porque este é um projeto, no meu ponto de vista, que deveria todos estarem exatamente apoiando dentro da visão da democratização e de que todos os oficiais tenham a mesma chance e não pode ter uma brigada de primeira e uma brigada de segunda classe. Nós entendemos que todo mundo tem que ser igual. Pelo projeto, é possível acontecer que um oficial, mesmo mais moderno que alguém que já esteja há mais tempo na brigada, seja promovido, como se diz, na caserna e na gíria do serviço público, dando uma carona em alguém? Tem questões, Cláudio Brito, que são garantias legais, a questão da antiguidade, a questão do merecimento e as avaliações do ponto de vista que se chamam de subjetividade, tem uma série de regras. O ponto crucial é a tal de avaliação. Mas tem regras, são todo ele pontuado, quer dizer, tem uma comissão, uma subcomissão de avaliação. O imaginário da sociedade, porque se nós estivéssemos falando só para os oficiais da Brigada Militar, mas nós estamos falando para um universo maior. Então eu tento traduzir, inclusive, esses detalhes técnicos. Claro. O imaginário é o seguinte: antiguidade, merecimento, em outras carreiras alternadamente, se dão as promoções, mas se eu tiver antiguidade e merecimento, um ato de bravura reconhecido por alguém, etc., isso pode ser vencido pela avaliação exclusiva, subjetiva, de um avaliador que bote lá tantos pontos para alguém? Mas ele tem que botar os pontos e tem que justificar detalhadamente para que todos os demais tenham conhecimento dessa avaliação. Não é uma coisa fechada, escondida, secreta, entendeu? Quer dizer, essa questão da subjetividade,
ela acontece em várias outras questões de avaliação. O deputado Jefferson estava presente ou é um dos 3 que chegou atrasado? Eu estava presente. Tá, e votaria com o projeto? Com o projeto. E estes 3 que chegaram atrasados estavam no cafezinho para não votar ou realmente... Não. É importante dizer que estava o nosso líder, Daniel Bordignon, que é um companheiro bravo da nossa bancada. Ele estava ali, colocou a presença e saiu, porque aí tem uma questão importante, aí tem que elogiar a rapidez e expertise da oposição. Porque normalmente, ontem tinha um grande expediente, tá? Normalmente o grande expediente termina, o presidente pede para interromper a sessão, para bater uma foto, entregar ali uma medalha e tal, e sempre acontece de ter 4, 5, 6 líderes inscritos para falar. E acontece normalmente isso. E ontem, por uma questão de descuido, não tinha nenhum líder inscrito, o presidente reabriu e imediatamente colocou a ordem do dia. E aí tem 2 minutos para te registrar a presença. O companheiro Tortelli, por exemplo, que foi um dos que não chegou em tempo, ele está com o tornozelo quebrado. Ele está com 2 muletas e não deu tempo de chegar do 4º andar até lá a sessão. Quando ele chegou no costado, já tinha passado os 2 minutos. O Daniel Bordignon tinha saído, estava no corredor, quando chegou não deu tempo. E o Adão também estava no gabinete já descendo, porque acontece normalmente. Nós não estamos nem questionando, foi uma expertise da oposição. Bom, o deputado Biolk entrou correndo lá e disse, vota logo, que assim, como é que foi isso? Boa noite, Cláudio, os espectadores. Olha, eu acho que, mesmo com o que ocorreu ontem, cada um com as justificativas, pelos afazeres, que o mandato não se resume só no plenário, nós estamos tendo uma oportunidade de poder debater isso hoje. Se fosse pela vontade do governo, esse programa hoje teria outro assunto, porque o projeto já estaria votado, Cláudio. Então, eu acho que isto que ocorreu e proporcionou esse enfrentamento que não vinha acontecendo anteriormente, pode talvez trazer um denominador comum ao longo da semana. Logo após a falta de quórum, ao invés de ir para a tribuna, e eu e o deputado Valdeci, durante toda a semana discutimos o assunto para criticar o governo, fragilizá-lo, da perda de quórum, eu fui líder do governo, aconteceu comigo outras vezes, e isto não é nenhum pecado. Aliás, fizeram eu queimar a língua, porque naquele dia, o dia da votação, 5 para 7 da manhã, como eu faço sempre na Rádio Gaúcha, com Antônio Carlos Macedo, no Gaúcha Hoje, eu fiz o seguinte comentário: tenho certeza que esta hora os deputados estão atravessando a Praça da Matriz para convencer o governo a fazer algumas emendas, o projeto ganha uma versão final e daqui a pouco vão votar. E meu comentário foi para o espaço. Há espaço para esse entendimento? É por isso que aqui conosco está o presidente da Associação dos Oficiais, Coronel Ricardo, está aqui assistindo o nosso programa aqui na TV Com, porque desde o início o que se pediu primeiro é quanto à forma. O projeto veio com 62, são 30 dias. 62 é o artigo do regimento da que dá urgência, da Constituição, perdão. Que permite o governo limitar o prazo de tramitação do projeto. Essa limitação de prazo limita também a discussão do projeto. O deputado Valdeci sabe, eu tenho dado acordo, como um dos líderes de oposição, a projetos que não chegaram ao final da sua tramitação na Assembleia, e a minha única restrição são aqueles que criam cargo de confiança, né? Mas a nossa oposição, ela não é para obstruir a governança, ela é para fazer o processo de fiscalização, como acho que nós estamos fazendo nesse caso. E a minha primeira manifestação, eu acho que deve cumprir uma didática, que é um nivelamento para quem está nos assistindo. Eu sei que 90% dos oficiais hoje estão assistindo o programa e não o jogo. Eu espero que alguns estejam no presídio central, onde está havendo um tumulto agora à noite. São os outros 10%. Assistindo o programa, mas existem muitas pessoas que não sabem como se faz a promoção e como se chega a um coronel. Então, é importante explicar que nós estamos tratando aqui sobre o critério do merecimento e não o da antiguidade. No caso da carreira inicial do oficial, capitão, para cada promovido por antiguidade, existe um promovido por merecimento. Perfeito. Nos outros casos, major, tenente-coronel e coronel, para cada promovido por antiguidade, 3 são promovidos por merecimento. É um contingente expressivo da corporação. Apenas para situar de novo o telespectador, fazendo paralelo, me socorra, professora, fazendo paralelo com as outras carreiras de Estado, o merecimento e a antiguidade, procura-se sempre respeitar a alternância. Uma promoção por merecimento, uma por antiguidade. Vai alguém por merecimento, por antiguidade. Não tem essa relação 3 por 1. Já na brigada já existe essa relação 3 por 1.
O merecimento, ele é feito através de uma composição de notas, né? Onde existe uma subcomissão, ela é composta por 3 membros natos, da Brigada Militar, o comandante-geral, o corregedor e o chefe do Estado-Maior. E o comandante da Brigada, ele escolhe mais 6 coronéis para fazer a formação dessa subcomissão. O que acontece? Para que haja a classificação daqueles que serão promovidos por merecimento, é atribuído, se apura uma nota, uma média. Essa média é composta por 2 critérios. O objetivo, que aí eu trouxe aqui até para situar o nosso espectador, que talvez nem estejamos confrontando ainda as opiniões, mas é importante para que compreendam. Por exemplo, Brito, um curso de graduação, nesta média, vale 1,3 pontos. Um curso de especialização, mais 1,3. Mestrado, 1,6. O doutorado, 1,6. Cursos militares com 250 horas aula, no máximo 3 pontos e no máximo 2 cursos. Ou seja, se nós pegarmos alguém que tenha todos esses itens, né? É o coronel comandante-geral hoje. Ele chega a 10 pontos. Ele chega a 10 pontos. O senhor praticamente deu o currículo do coronel Sérgio, que tem todas essas qualificações. Ele chega a 10 pontos praticamente objetivos. Hoje, pela lei 12.577, que foi aquela que nós aprovamos lá em 2006, combinado, discutido com os oficiais, com a Brigada Militar, que não é perfeita, mas que foi aquilo que foi possível construir naquele momento, existe uma outra nota no critério do merecimento, que é a nota subjetiva atribuída pela comissão. Aqueles 6 coronéis que o comandante-geral chamou? Chamou. Muito bem. Eles podem atribuir uma nota. Muito bem. Esta nota hoje pode chegar a 4 pontos. Então vejamos que ela pode corresponder frente a um currículo bem apresentado de um oficial a 40%, 50% no máximo. Qual é a proposta e aquilo que nós confrontamos no mérito com o governo? O PL 448, ele mexe em 4 artigos da Lei 12.577. O artigo 33, o artigo 41 e o artigo 53. As diferenças ficam em segundo plano, porque se o governo desse ouvidos à mudança do artigo 42, nós até daríamos o braço a torcer e diz para o deputado Valdeci, votaria a favor na confiança. Então vamos ver o seguinte, então vamos trabalhar nesse artigo 42. Que é o 42. 42 é o que pode nos aproximar. Correto? É o que está nos distanciando. No momento, ele tem que nos aproximar. Então, o que diz o 42? Pela oposição, se houver ouvidos do governo, aproxima. Porque nós queremos construir uma proposta que seja equilibrada. 42 da lei vigente. Da lei vigente. Que vai ser modificado pela nova lei. Justo. Tá. Então, o que diz o 42 o que trata, hoje? Para traduzir objetivamente, ele trata do valor dessa pontuação discricionária, desta pontuação atribuída. Hoje, 4 pontos. E o governo apresentou uma proposta passando para 6 pontos multiplicados por 3. Ou seja, os 6 coronéis recebem lá a ficha do coronel Jefferson Fernandes, vamos fazer a hipótese aqui, e examinados os títulos e tudo, atribui esta nota máxima 6, que multiplicado por 3 vai significar 18. Num universo de quanto? Do objetivo, um bom oficial que cumpriu os cursos, fez graduação, se especializou, fez mestrado, fez um doutorado, ele chega aproximadamente a 10. Todo este currículo vale 10. A decisão que não precisa ser justificada, essa é a dúvida agora, que não é que é secreta, apenas se sabe a nota, passa a valer 18. Justificada ou não é justificada? É justificada, é colocada em boletim. Nós temos o artigo aqui, eu posso... Claro. Ele é colocado em boletim, é uma nota secreta, mas que ela aparece no boletim aparece e os oficiais... Só a nota, a justificativa. A justificativa também. Os oficiais da subcomissão podem ter acesso. Eu pensei que esse debate de nota com justificativa... Era na escola. Não, pensei que foi ontem. Não, pensei que acontecesse só no carnaval. Quesito bateria, nota 8. Pô, vamos saber por que o jurado deu nota 8. Mas o desempenho tem várias outras questões. O histórico, carreira, avaliação de desempenho, o posto, ficha de informação. Tem uma série de detalhes na subjetividade. Existe uma ficha que ela vai sendo preenchida. Agora, quanto a qualificação... Os oficiais também são as chamadas alterações? Quanto
quanto à qualificação, as atribuições dos valores são esses. E, deputado Valdeci, a nota é pública, mas o motivo dela não. Se sabe a nota, Brito, dos cursos, porque ele faz a conta em casa. Claro. Agora, a nota atribuída Pela comissão? Não se sabe. Não se sabe, porque a comissão não justifica. Mas a comissão examina o quê? Olha, Brito, quando votamos em 2006, esta flexibilização dos 4 pontos já foi muito controvertida. Mas qual era a justificativa? Existem critérios que às vezes não são apurados na ficha, ali na graduação. Quer ver um exemplo? Aquele oficial que tem uma aptidão frente à tropa, aos seus comandados, reconhecidamente acima da média. Seria para isto que poderia haver a atribuição do valor. Mas essa atribuição menor do que o objetivo. Agora passa a 18. E aí, já me antecipo, o deputado Valdeci vai responder, mas para os tenentes-coronéis, para coronel, já é 18. Mas não é a comissão. É diferente. Por quê? Porque quem escolhe, quem atribui o valor desta nota discricionária ao tenente-coronel que quer ser promovido a coronel, são os 27 coronéis da ativa, todos eles, sem escolha do comandante, sem preferência, e a nota ela é atribuída, ela é construída por todos eles. Por que é assim, Brito? Porque a brigada, calcada na hierarquia e disciplina, você não pode escolher 6 coronéis que possam decidir quem serão os seus colegas. Então, é porque não tinha outra alternativa. Eu não tenho um general na Brigada Militar para que ele possa dizer quem promove a coronel. Por isso se estendeu a todo o colegiado ativo dos coronéis. Perfeito. A nossa discordância é justamente nesse ponto, porque tu traz uma regra que serve para uma patente, para as demais, num colegiado restrito, e eu fiz um comparativo até hoje junto com o deputado Jefferson. É como eu trazer a Constituição e a legislação inglesa para o Brasil, querendo transformar isso aqui na Inglaterra. Não vai funcionar, e é por isso que ontem, segunda-feira, Brito, terça, ontem mesmo, nós tivemos na Assembleia Legislativa uma reunião da Frente Parlamentar da Segurança. Eu acho que eu cumpro um dever em informar isso. Aonde estavam lá um número que eu nunca vi de oficiais, que muitos não é crime ter a sua preferência ideológica, partidária, e aí, inclusive, vi muitos que votaram no governador, mas que se preocupam porque nós queremos estabelecer uma política de Estado, não de governo. E acho que aí, essa oportunidade de debater isso hoje, no decorrer da semana, deputado Valdeci, vamos construir uma alternativa, porque se é para estabelecer um critério único, por que não adotar os critérios das outras patentes, então, para os coronéis, ao invés de trazer o dos coronéis para as patentes inferiores? É isso que a gente está tentando construir essa semana. Deputada Zilá Breitenbach, o que a senhora já ouviu dos coronéis? Não são tantos, né? Na ativa? 27. 27. Eu gostaria de dizer que, cumprimentando o deputado Valdeci, o Jefferson, o Márcio e a você, Brito, que foi esse projeto eu li bastante, eu não sou advogada, li, comparei, escrevi, risquei, porque eu não entendo que o governo, com tantos problemas que tem na área da segurança, que não consegue investir naquilo que a população precisa, vai arbitrariamente encaminhar um projeto sem discutir com a categoria, sem fazer essa construção coletiva daquilo que se quer num projeto que estava tranquilo. Nós não estamos, eu acho que existe sim uma tempestade, porque não está agradando a ninguém. O que nós recebemos de telefonemas, de e-mails, de mensagem, de visitas, o que se quer? Quer se discutir. E nós não podemos fazer, o Márcio explicou bem a questão da promoção, esta promoção que não foi construída, que a corporação não foi consultada, ela é subjetiva. E quando você... É um valor subjetivo muito grande para capitão, para major e para major, para tenente-coronel. O porquê que então não se deixa como estava, em vez de fazer essa diferença naqueles que são escolhidos para serem promovidos por um grupo? Eu não quero desconfiar de ninguém, mas são nomeados pelo governo, escolhidos pelo governo.
Outro ponto que a gente analisou, que já pessoas antigas na brigada vão ser preteridas sim por esses critérios, porque vão ser preteridas. E eu não entendo do governo que prega tanto, Valdeci, a democracia, que quer construir, que tudo tem que ser discutido, que quer ir nas bases, não discutir com a sua corporação. Uma brigada que eu defendo, uma brigada que respeita as leis, uma brigada que não faz nenhum movimento de grupo contra nenhum governo até agora, uma brigada que trabalha pela segurança do povo gaúcho. Por que criar esse tumulto em cima de uma avaliação que eu não entendo, às vezes as mulheres talvez não entendam tão bem como é que se discute tanto, quando se poderia fazer tudo pelo caminho mais fácil. Qual seria o caminho mais fácil do governo? Se ele quer mexer na lei lá de 2006 e acha que tem que ser construído de forma diferente, reúna a sua corporação, discuta. Porque tem uma nota técnica que saiu do comando da brigada, que também foi avaliada pela corporação e que coloca os mesmos pontos. Essa avaliação subjetiva, ela não pode existir. Eu sou professora. Também nós, na escola, tínhamos avaliação por merecimento. Mas ela existe hoje. E existe, Valdeci. A lei tem todos e não os existe, pontos da subjetividade. Só concluindo, não existe a questão de sempre ser tão justa. E aqui ela está abrindo mais a possibilidade de, com tudo aquilo que o deputado Márcio colocou, da pessoa ser bem qualificada pela subjetividade de um grupo, que é essa comissão, essa subcomissão, que o artigo 42 ficou mesmo, só que ele acrescenta que tudo aquilo que a subcomissão decidir vai ser multiplicado por 3. Então está se dando uma força extraordinária a uma subcomissão que nós vimos estudando as promoções, que ela tem sim 6 membros indicados pelo governo. Esse governo pode passar logo, pode passar daqui mais alguns anos, só que nós estamos criando uma regra e quem sabe se o governo voltasse um pouco atrás. Eu acho que não tem problema nenhum a gente voltar atrás para construir melhor. Nós poderíamos ainda, e é o apelo que a gente faz, a brigada quer sim discutir e ela tem como contribuir. E a brigada não é só o comandante, né, com respeito todo que eu tenho a ele, mas é reunir a corporação que tem a sua representação, que sempre o Partido dos Trabalhadores discute a questão de respeitar o debate. Nós queremos o debate. E que bom que nós fomos rápidos ontem, como base, como oposição, porque não deu tempo da situação se organizar. Porque tem que se discutir. Eu não consigo entender. E por várias razões. Para quem interessa esse PL em regime de urgência? Não é uma coisa de urgência. Não pegou fogo, agora tem um motivo. Mas não tinha nada de extraordinário na Brigada Militar. Se tivesse alguma questão extraordinária, manda-se um projeto em regime de urgência. Mas não é. É questão de discutir uma promoção que deu um tumulto dentro da brigada, que estava pacificamente esperando a PEC 300, a melhoria de salário das categorias. Então, eu respeito muito a brigada. E eu acho que a brigada não merece que democraticamente a deixe de fora no momento que está discutindo a sua carreira, a sua vida profissional. Então é o apelo que a gente faz. Deputado Jefferson, eu imagino que de qualquer maneira não foi no Palácio Piratini por autocombustão que se criou o projeto com esta versão. Alguém da Brigada Militar sinalizou e fez esse pedido. Eu tenho que imaginar isso. Então, se o PT ou o governo não ouviram a categoria, não ouviram a sua maioria, mas alguém da categoria deve ter sido ouvido. Satisfação, Brito, estar aqui ao lado da Zilá, do Biolchi, do Valdeci. Eu penso que sobre esse projeto, como tu mesmo disseste antes, para quem nos assiste, é interessante ter alguns elementos reforçados aqui. Que o sujeito, para prosperar na carreira militar dentro da brigada, tem 2 quesitos fundamentais. Foi falado aqui da antiguidade, que é o tempo que ele está no posto, isso tem que ser respeitado.
E para o sujeito ser chamado... Bom, tem até um ditado que todos nós conhecemos desde criança, antiguidade é posto. Perfeito. Então, para ele ser chamado para a hipótese da promoção, ele tem que ter tempo. Isso nós não estamos mexendo em nada, absolutamente nada. Ao contrário, hoje, pelos critérios que a lei disciplina, dos 259 majores que nós temos, pelos critérios da lei em vigor, apenas 98 dos mais antigos são chamados. Nós estamos alterando no artigo 33, passando para a hipótese de termos 155 majores avaliados. Então, é um elemento positivo. Então, vamos ver o seguinte, de 200 e pouco, quase 100, pelos critérios vigentes, teriam condições de esperar uma promoção. E agora, com as novas regras, ampliaria esse universo para 155 majores promovíveis. Exatamente, é isso mesmo. Tá. Bom, esse quesito da antiguidade tem outro elemento que é do merecimento, certo? Bom, o merecimento começa com a própria ficha de avaliação do desempenho do servidor, que ele acompanha, não durante o período que começou determinado governo, mas a cada 6 meses, nesta ficha, vai fazer constar, o comandante imediato desse major, vai fazer constar a sua avaliação sobre o seu desempenho. Tem os itens aqui na ficha, a pontuação de cada medida que ele toma, um aperfeiçoamento dele, etc, etc. Esse é um elemento importantíssimo dentro do quesito merecimento. Outro elemento que se agrega à ficha... Olha, aquilo que se sabe que faz parte da vida militar com muita exigência, é inclusive um indicador específico privilegiado, é o primeiro. Diz assim a ficha de avaliação. Neste período, o avaliado, ou seja, o oficial da Brigada Militar, apresentou-se sempre com postura, comportamento, atitude e aparência condizentes, quer dizer, bem fardado, perfeito, de acordo com as regras, tudo isso com o cargo e a função policial militar que ocupa, e exigiu o mesmo de seus subordinados. Que é a disciplina, né? Exatamente. Ele pode fazer um máximo de 6 pontos. Esses 6 pontos seriam multiplicados por 3? É isso? Não. Aqui é outra coisa. Esse é o objetivo. Não é do governo, é a avaliação do comandante imediato, que vem para a subcomissão ter como subsídio, certo? Esse é um elemento fático, objetivo, que a subcomissão vai ter. Se soma a ficha do major, os cursos que ele fez, graduação, pós-graduação. E aí tem uma inovação que é fantástica, ao nosso ver. Hoje nós temos a pontuação para o sujeito que se fere em serviço, combatendo o crime, nós tínhamos apenas 1 ponto. Nós estamos passando para 3. Para 3. Por quê? Além da formação intelectual... Torcendo para que ninguém use isso aí. Por óbvio. Que ninguém seja promovido. Mas um ato de bravura dele em combate com a criminalidade o coloca numa credencial diferente daquele que só ficou dentro do escritório estudando e preparando teses que muitas vezes não se efetivaram na prática. E o ideal de um policial, digamos assim, como referência para nós, ter formação intelectual sim, mas colocar aquilo no cotidiano, porque é isso que a população quer. Bom, esse elemento é fundamental porque ele fortalece um outro perfil de policial que até o presente momento não vinha sendo valorizado. Bom, aí entra o assunto polêmico aqui do artigo 42. Nós temos tranquilidade em dizer que isso aqui não é invenção do nosso governo, já tem esse critério da promoção de tenente-coronel para coronel. Isso nunca foi motivo de discussão, de polêmica de parte dos que hoje criticam, mas é legítimo que eu faça. E eu digo mais, há uma dúvida, inclusive, da parte de vários majores, se a associação que fala em nome deles os consultou a respeito. Porque muitos dizem que não houve nenhuma assembleia para discutir o assunto. E muitos nos procuram, nos ligam, dizendo que concordam, porque amplia o número de candidatos, os critérios objetivos têm que consubstanciar a posição subjetiva, porque se a subcomissão, que é prevista em lei, não é invenção desse governo, a previsão é antiga, quem deve fazer parte dessa subcomissão, se ela não estiver calcada nos elementos objetivos, o candidato que se sente ferido na avaliação, ele tem direito sim a saber qual a justificativa que levou àquela nota que ele recebeu. O candidato tem esse direito. E a própria subcomissão
faz esse trabalho coletivamente. E o último elemento, Brito, que não foi mencionado aqui, hoje eu sou major. Para eu ser promovido, eu tenho que ter um determinado tempo dentro da função de major. Reduz esse tempo, Isso, né? então era o chamado interstício. Eram 3 semestres. Seja, eu sou major, eu tenho que ser major por um determinado tempo para pretender ser tenente-coronel. Isso. Então, o interstício. No mínimo 2 semestres, o sujeito tem que estar. Porque o que acontece? Tem muitos que ficaram muito tempo enquanto capitães. Esse dado do projeto, eu já percebi. O projeto reduz este tempo numa determinada patente. Mas são poucos meses, são 6 meses. Por que essa redução? Porque muitos deles, enquanto capitães, por exemplo, ficaram muito tempo esperando a promoção, portanto não são pessoas iniciantes dentro da corporação. A maioria são homens já bem experimentados e conta efetivamente o tempo que eles estão na função de major. O que, ao nosso ver, é um certo desprestígio. Por exemplo, tem muitos majores que começaram como soldado e aí aquele tempo acaba não somando. Então, essa é uma regra para tentar equalizar e criar uma justiça com aqueles que estão há mais tempo. Com esta regra do 53, que é do interstício, não há dificuldade? Não só do 53, a do 33, a do 41, que é o ato de bravura, nós até compreendemos. Agora, é lamentável que tudo isso passe a valer 3 vezes menos. Melhor, 4 vezes e meia. Passa a valer mais. Porque o discricionário passa a valer 450% mais. Bom, vamos para o intervalo. E você pode participar mandando seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então venha pelo Twitter, @conversacruzada. Laurentia, a vinícola que oferece para você o espaço de opinião no Conversas Cruzadas. Já voltamos.